Sabe aquela história tão forte, tão bem contada que parece que foi feita para virar uma grande série? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa narrativa assim. É a história proibida que está no livro A Igreja dos Santos Gays, do Jimmy Mello. Ele, que é teólogo e psicanalista, foi lá nas profundezas da história para trazer não só os fatos, mas o romance, a tragédia de dois homens que a própria igreja transformou em santos para depois tentar apagar o amor deles da história. Vamos juntos nessa? E olha só como a história começa, com essa frase. Ela já joga a gente direto numa atmosfera pesada, quase de cinema, sabe? É o som daquilo que não dá pra evitar, o som do fim. Mas, quem sabe, de um recomeço também. E é esse som, esse pressentimento, que nos leva direto para o momento mais brutal. A gente entra aqui na história proibida. É o ponto de virada. Não tem nem tempo para respirar. Somos lançados bem no meio da dor. Imagina a cena. Que desoladora. Estamos no deserto. Sérgio, um oficial romano, acorrentado, é forçado a ver o corpo do seu companheiro, Baco, ser arrastado sem nenhuma cerimônia depois de ser torturado até a morte. A perda é ali, na hora, visceral. O mundo do Sérgio acaba de ser destruído na frente dele. E como se não bastasse toda essa dor, ainda aparece o oficial Glaucias. Ele não acusa os dois só pela fé cristã, não. Ele distorce aquele vínculo profundo entre eles, transforma a lealdade deles em traição e o amor deles em um crime contra o Império Romano. A palavra traidor é a arma que ele usa para profanar tudo o que eles significavam um para o outro. Tá, mas como é que eles foram parar ali? Para a gente entender o tamanho dessa tragédia, a gente precisa voltar um pouco no tempo e descobrir como nasceu o vínculo inseparável, ver como tudo isso começou. O jeito que o primeiro encontro deles é descrito, nossa, não é uma simples atração, sabe? É um reconhecimento, uma sensação profunda, que não dá para explicar, de que eles já se pertenciam, como se duas metades da mesma alma finalmente tivessem se reencontrado. E essa conexão deles não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Pelo contrário, foi construída passo a passo. Começou com um respeito mútuo no campo de treinamento. Depois evoluiu para conversas silenciosas, onde eles compartilhavam muito mais do que palavras, e se aprofundou na fé cristã, que os dois abraçaram em segredo. Cada passo selava um vínculo que se tornava mais forte que qualquer exército de Roma. E essa frase, dita pelo Baco, ela diz tudo, né? Eles sabiam o perigo que corriam. Sabiam que o laço que tinham era uma afronta direta à ordem romana. Mas, mesmo assim, escolheram não recuar. Escolheram ser quem eram. Num desafio silencioso ao maior império do mundo. E claro, um desafio desses, Roma não ia deixar passar batido. A luz que eles emitiam juntos começou a atrair o tipo errado de atenção, e foi aí que eles tiveram que encarar a fúria de Roma. A perseguição não foi aleatória, foi tudo friamente calculado. Glaucias, que era movido por inveja, por ambição, viu na união do Sérgio e do Baco uma ameaça. Então, ele começou a plantar rumores, transformou a fé deles em traição política e usou a tal da conduta imprópria como a arma final. Quando eles se recusaram a negar quem eram, a sentença de morte foi decretada. E com isso, a gente volta para aquele deserto. Baco está morto e agora é Sérgio que enfrenta o seu próprio julgamento. Mas, mesmo no meio da perda, alguma coisa muda. A tragédia começa a se transformar numa prova de um amor além da morte. Agora, se coloca no lugar do Sérgio, acorrentado, sozinho, vendo o companheiro morto e a própria execução chegando. A pergunta é óbvia, né? É o fim. Tudo parece perdido. A história poderia muito bem acabar aqui, numa tragédia pura e simples, mas não é o que acontece. É ali, no fundo do poço do desespero, que algo incrível acontece. Sérgio tem uma visão. Ele não vê o corpo torturado de Baco, mas sim uma figura luminosa, triunfante. É o Baco não como uma vítima, mas como uma promessa, uma prova de que o vínculo deles não tinha sido quebrado pela morte. E essa visão, ela muda tudo. Fortalecido por ela, Sérgio encara Glaucias. A declaração final dele não é de medo, mas de desafio. Ele afirma a verdade central da história deles. O poder de Roma podia até destruir os corpos deles, mas o vínculo que eles compartilhavam, esse era indestrutível, eterno. E essa verdade, essa ideia de que o vínculo era indestrutível, ela sobreviveu. E aí que a gente chega na maior ironia de todas, o legado canonizado. A história que Roma e, mais tarde, a própria Igreja tentaram, mas não conseguiram apagar por completo.
De um lado, a gente tem a narrativa de Roma. Para eles, a história era sobre desonra, traição e crime. Mas a verdade deles, era sobre vínculo, fé e amor. E essa verdade que, apesar de tudo, conseguiu ecoar através dos séculos. E aqui está a grande virada da história. Sérgio, nos seus últimos momentos, tem uma espécie de revelação. Ele percebe que, ao se tornarem mártires, a história deles se tornaria tão poderosa que a mesma instituição que os perseguia um dia teria que reconhecê-los. E, de fato, aconteceu. Eles foram canonizados como santos Sérgio e Baco. E a gente termina com essa provocação. Ao transformar eles em santos, a Igreja, sem querer, preservou a memória de um vínculo que hoje desafia suas próprias regras. A história deles virou uma verdade inconveniente, um legado santificado que força a gente a pensar até que ponto as instituições conseguem controlar as narrativas e o quão forte pode ser uma história que tentam apagar.